Fala galera, tranquilo? Bora lá para uma aulinha de matemática agora. Hoje o tema é divisibilidade. Bora lá, seguinte. A gente sabe que para que um número seja considerado divisível por outro, o resto tem que dar zero. Vamos supor que eu tenho um número qualquer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O número 12.345. Vamos supor que eu quero saber se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 4, por 7, por 9, que seja. Para saber isso, sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo se você conseguir pegar e dividir o resto no der zero. Por exemplo, eu estou na dúvida, quero dividir ele por 3, será que dá? Vamos supor que eu não lembro como que faz a regra de divisibilidade, só quero dividir. Se o resto der zero, divisível. Se não der zero, não dá. Então, olha, fazendo a continha aqui. De novo aqui. Zero. Fazendo a continha. Dá para dividir, o resto vai dar zero. Tranquilo. Beleza. Mas tá vendo o tempo que eu gastei para saber se ele é só divisível? Eu não tô querendo fazer mais nada, só quero saber, pega esse número aí, dá para dividir por 3, dependendo da situação? Então, existem os critérios de divisibilidade que deixam a vida mais simples. Na dúvida, sempre pega e divide. Tá lá mexendo principalmente com a divisão de fração, principalmente uma simplificação de fração, tá lá, 120 dividido por 25, vamos supor. Você quer simplificar essa fração, eu quero simplificar ela por 2, dá? Por 3, dá? Por 4? Você pode ir fazer na raça, pega, vamos ver se 120 divide por 5. E porque 25 eu sei que divide por 5. E vai tentando, eu sei que você sabe fazer isso. Na dúvida, sempre apelo para dividir, só que dá uma perda de tempo do caramba. A gente está no Enem, Enem você precisa ser assim, desse jeito. Matemática você precisa garantir ponto e ponto rápido. Então, saber os critérios de divisibilidade já favorece, porque se você olha para o 120 aqui, você consegue descobrir quais são os números que ele consegue dividir, por quais números ele é divisível, né? Então, facilita a vida aí. A divisibilidade está aí para isso. Mas na dúvida, 120 divide por 5, o que eu faço? Pego 120 e divide por 5 e vê se vai dar. Vai dar? Mas se você é mais esperto, você vai ver que dá conta assim, de dividir por 5 por causa dos critérios de divisibilidade. Eu sei que você sabe, isso é matéria de sexto ano, mas você esquece. Você é gente como a gente, tá? Então vamos lá para saber quais são os critérios de divisibilidade. Então bora lá. Divisibilidade por 2. Por 1, todo número é divisível por 1, tá? Por 2. Para ser divisível por 2, você sabe que tem que terminar em par. Qualquer número par, 0, termina com 0, termina com 2, termina com 4, tipo 0, 2, 4, 10, 22, 34. Esses números todos são divisíveis por 2. Sempre o resto vai dar 0. Para o mais bonitinho, 2 é o mais bonitinho, sempre vai ser divisível. Qualquer que terminar em par. Qualquer número par, né, na verdade. Qualquer número par. Para ser divisível por 3, o critério é a soma dos algarismos desse número ser divisível por 3. Por exemplo, pega o número aqui, 120. 120 é divisível por 3, você vai somar todos os algarismos. O algarismo 1, 2 e 0, era um pouquinho. Vamos só relembrar, porque nunca é ruim relembrar. O 120, isso tudo aqui é um número. Isso tudo é um número formado por 3 algarismos. Então, cada caractere, cada informaçãozinha aqui a gente chama de algarismo, mas isso tudo é um número. Então, tá certo falar que o número aqui, que 120 tem o número 2, fala que o algarismo de 120 tem um algarismo 2 lá, o algarismo está no meio, porque para você não se confundir. Porque isso tudo aqui é o número. Cada pedacinho, cada caractere, cada informação é um algarismo. Os algarismos todos juntos formam um número, tá? Então aqui quando você tem o 120, você vai pegar a soma dos algarismos. 1 mais 2 mais 0. 1 mais 2 mais 0 dá 3. Essa soma. 3 dá para dividir por 3? Dá. Então, já que dá para dividir por 3, 120 é divisível por 3. Um outro exemplo.
Se eu pego aqui um grandão, porque normalmente o problema está nos grandões, porque os pequenos a gente vai e consegue dividir por 3, ali vai dar, mas os grandões assim, o exercício força a barra. Esse número é divisível por 3, você pode vir tentar dividir, vou dividir por 3 e ver se vai dar. Fica um ano fazendo, dá certo, mas se você souber que a soma tem que dar o número dividido por 3, bonito. Então, 1 mais 2 mais 5 mais 7 mais 3. 7 com 3 é 10, com 5 é 15, 17, 18. 18 dá para dividir por 3? 18 é divisível por 3. Então, esse número dá para dividir por 3. Quanto que dá? Não sei, mas o resto eu sei que dá 0. É isso que eu estou te perguntando, se ele dá para dividir, não qual que é o valor do quociente. Beleza? Então tá. Vai ser comum cair exercício assim, ó. Somente em caso do 3. Vou deixar de exemplo aqui. Tá feio, tá feio. Isso aqui é muito comum. Te dou um número assim, ó. 2, 5, estrelinha, 3, 2, por exemplo. Peço para que esse número seja divisível por 3. Para que esse número seja divisível por 3, estrelinha tem que assumir que valor? Tem que ser quais valores para estrelinha? Então, olha. Para ser divisível por 3, o que eu sei? A soma de todo mundo tem que dar um número que divida por 3. Até agora, o que eu tenho somado? 2 com 5 é 7, com 3 é 10, com 2 é 12. Até agora eu tenho 12. Então, quais são os valores que eu posso colocar para a estrelinha para que ao somar aqui ainda dê um número que dê para dividir por 3? Então, por exemplo, posso falar que estrelinha pode ser 0? Porque 12 mais 0 não dá 12? 12 não dá para dividir por 3? Então, beleza. Estrelinha aqui pode ser 0. Posso falar que estrelinha pode ser quanto aqui? Estrelinha pode ser 1. Se for 1, estrelinha, 12 mais 1 é 13. 13 dá para dividir por 3? Não. 13 não. 13 não. Estrelinha pode ser 2. 12 com 2, 14. Divide por 3. Estrelinha pode ser 3. 12 com 3, 15. Estrelinha pode ser 3. Estrelinha pode ser 3. Porque 15 dá para dividir por 3. Acho que você está pegando a ideia, né? Estrelinha pode ser 4, 16. 12 com 4, 16. 5, 17. 6, 18. 6, 18. Estrelinha pode ser 18. Perdão, estrelinha pode ser 6. Porque com 12 dá 18. Estrelinha pode ser 7, 19. 8, 20. 9, 21. 21 dá para dividir. Então, estrelinha pode ser 9. Estrelinha pode ser 10? Não. Porque estrelinha aqui é um algarismo. Algarismo pode ser de quanto a quanto? No máximo de 0 a 9. Porque ele é uma parte da informação. Se você coloca 10, já virou 2 algarismos, já não faz sentido, tá? Então, sempre que cair exercício de estrelinha, cair exercício de x, a incógnita aqui, quais são os valores possíveis? Então, se eu te perguntasse quais são, você responderia 0, 3, 6 e 9. Esses são os quais. Quantos são algarismos? Quantos são os algarismos que se encaixam na situação? São 4 algarismos. E se eu te perguntasse assim, qual a soma desses algarismos? Qual o maior valor possível? Qual o menor valor possível desses algarismos? Tudo está dentro desse grupo. Mas a condição é essa, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Divisível por 2, divisível por 3, que é o que a gente vai usar na maioria dos casos, para a gente ter, assim, ser esperto para aquelas contas de simplificação de fração, a gente conseguir mandar rápido e ver se dá para dividir ou não. Então, só fique esperto então, com esse caso de divisível por 3, de divisibilidade por 3, porque a soma tem que dar um número que dê para dividir por 3. E esses casos de cobrar estrelinha é muito comum, tá? Eu posso cobrar essa estrelinha tanto por 3, quanto mesclar vários. Por exemplo, esse número aqui que a gente acabou de fazer, ele é divisível por 2 também? Ele é, né? Porque termina em par. Então, se eu perguntasse, colocasse, além disso, colocasse aqui um triângulo. Quais são os valores possíveis para que esse número seja divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo? Então, vamos lá que o exercício muda um pouquinho. Então, acontece. Garante sempre o finalzinho, sempre vai no último algarismo para garantir ele, porque se o critério é ser divisível por 2, tem que ser par. Então garante que esses números sejam par. A gente vai ver isso para os que são divisível por 4, divisível por 5. Então garante ele primeiro, depois você pensa na estrelinha. Então quais são os valores possíveis para triângulo? Triângulo pode ser 0, 2, 4, 6, 8.
certo? Porque ele pode terminar desse jeito. Tem que terminar em par, né, para ser divisível por 2. E quais são os valores de estrelinha? Bom, estrelinha vai depender. Para cada um vai ter tantos valores possíveis, porque a soma tem que dar um número que deve dividir por 3. Vou fazer apenas, já fizemos com 2, né? Que estava aqui na situação anterior, eu vou fazer apenas com 0 aqui para você ver. Se eu colocasse 0 no lugar de triângulo, estrelinha poderia ser quanto? Bom, até agora a soma seria 2 com 5, 7, com 3, 10, com 0. A soma seria 10. Quais seriam os valores possíveis de estrelinha? Poderia ser aqui os valores 2, 4, 5, 6, 7 e 8. 2, 5 e 8. Porque ao somar aqui com 10, vira um número divisível por 3. Beleza? Beleza mesmo? Tem certeza? Então tá. Então vamos para os próximos. Bom, depois do 3, temos o 4. Ah, vá. Para ser um número ser divisível por 4, os dois últimos algarismos têm que dar um número que divida por 4. Então, os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Dê um número, né? Dê um número divisível por 4. Aqui não é somar, aqui é realmente você vai olhar para os dois últimos algarismos e ver. Ah, dá para dividir por 4? Por exemplo, 104. Olha, são sempre os dois últimos algarismos. 0. Você formou que número aqui? Você forma o 4. 0 e 4. O 0 não conta aqui, né? Você forma o 4. 4 dá para dividir por 4? Dá. Então, beleza. Então, 104 é divisível por 4. Quanto que dá? Não sei. Eu sei que dá para dividir. O resto é 0. Esse é o objetivo. Então, vamos supor que você tem aqui 16. Os dois últimos algarismos. Mas esse número só tem 2 algarismos. Dá para dividir por 4? Dá. Então, beleza. Ah, aqui o 12. Dá para dividir? Tá. Sou Juninho, né? Beleza. Ah, o 4. Os dois últimos. Agora, o 113. Dá para dividir por 4? 13 aqui. Você consegue dividir por 4? Não, dá não. 4 aqui é para dividir, tá? 5, 0, 2, 5, 4. Numerei. Dá para dividir por 4? O que você vai olhar? Os dois últimos algarismos. Que número você forma? Você formou 4. 4 dá para dividir por 4? Dá. Então, é divisível. Então, dá uma olhadinha desse jeito, nessa perspectiva. Ai. Então, eu só quero te dizer que o número que você formar nos dois últimos algarismos, se der para dividir por 4, faça. Então, pega o exemplo. 525. 525 dá para dividir por 4? Os dois últimos algarismos você forma é 25. Número 25. Não dá para dividir por 4. 1064. 1064 dá para dividir por 4? Os dois últimos algarismos é 64. 64 dá para dividir por 4. Dá 16. Ok, então beleza. Então, para ser divisível por 4, tem que ser par? O número divisível por 4 é par, né? Todos os múltiplos de 4 são sempre pares. Mas é só ser par? Por exemplo, 122 é um número par. Divide por 4. Porque 22, que é os últimos dois algarismos, não formam um número que dê para dividir por 4. Não são múltiplos, né? De 4. Deu para sacar? Então o 4 não é só ser par. Você é esperto, eu sei disso. O 5 é banal. O 5 é banal, sem gai nenhum. Para ser divisível por 5, o número tem que terminar em 0 ou 5. Tipo, suavão. 10, 15, 20, 25, todos são divisíveis por 5. O 6, para ser divisível por 6, aqui começa a ficar mais chatinho. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então tem que ser divisível por 2 e por 3. Então fique esperto, tem que atender os dois critérios ao mesmo tempo. Então olha, para ser divisível por 2, terminou em par. Então nenhum número ímpar é divisível por 6. Para ser divisível por 3, tem que terminar em 3. Tem que terminar em... Para ser divisível por 3, tem que somá-los todos e dar um número que dê para dividir por 3. Então, por exemplo, começa pelo que a gente sabe muito bem, 36. Bem bobão.
O 36, vamos lá, atende ser divisível por 2? Par. Atende ser divisível por 3? 3 mais 6 é 9. 9 divide por 3. Ok, então 6 é divisível por... O 36 é divisível por 6. Ah, o 258. Vamos ver se ele é divisível por 6. Vamos lá. Atende o critério de ser par? Então já atende o critério de divisibilidade por 2. Atende divisível por 3? Vamos descobrir. 2 mais 8 é 10, com 5 é 15. 15 dá para dividir por 3. Olha só, dá para dividir por 6. Quanto que dá? Não sei, mas dá para dividir. Isso que importa, tá? Então assim que a gente vai descobrindo. Ah, vou chutar um númerozão. 1, 2, 5, 7, 9. Dá para dividir por 6? Dá para dividir por 6? Vamos ver. 1 mais 9, 10, 17, 22, 24. Olha, 24 dá para dividir por 3, mas ele terminou em ímpar, não atende o critério de par. Acabou, não é divisível por 6. Ser divisível por 7. O critério de divisibilidade por 7 é tão chato, tão complicado, tão estranho, que eu não vou falar não. Que não precisa, tá? Para ser divisível por 7, qual que é a condição? Pega e divide por 7, pega ele e divide por 7 e vê se dá certo. Acabou. Prático, Enem, negócio é esse. Se esse número que você chutou lá, 1, 2, 5, 7, 8. Ah, é divisível por 7? Vamos saber, usa o critério. Usa o critério da raça mesmo, problemas. Chega lá e vê se divide. Então, por exemplo, joga aqui, ó, 1, 7, 5, 5, aqui 7, 49, 6, desce o 7, aí aqui 8. 56, 9, 63, 48. Ah, não dá, porque 7, 36, 49, 42, 6. Deu o resto 6. Ah, não dá, foi mal. Mas o próximo dá, né? Ó, se fosse 9 aqui, ó. Se fosse 9 lá, dá. Enfim, para ser um número divisível por 7, pega essa ideia. Pega ele e divide por 7 mesmo. Enem não vai te complicar para essa vida, tá? O 8, preguiça, precisa não. O 9, preguiça também, precisa não. E o 10? 10 é o mais difícil. Terminar em 0. 11, 12. O que importa é, estamos focados aqui no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tipo assim, nenhuma questão vai te perguntar diretamente sobre a divisibilidade, nenhuma questão do Enem vai te perguntar isso, mas vai te facilitar na vida quando você estiver lá fazendo certas divisões, tá? Então, você vai ver se vai dar o resto bonitinho, principalmente simplificação de fração. Você precisa simplificar as duas frações ali de modo rápido, de modo dinâmico, e aquilo ali vai saber. O 3 e o 2, sabe? O 5 e o 10 são facinho, mas o 3 e o 2 vai com carinho. Eles vão ser os mais necessitados. O 2 é facinho. O 3, tá? Gruda no 3. Pode ser? Então, galerinha, hoje mais uma aulinha. Essa de hoje pesada um pouco. É facinho, mas pesada. Por ser pesada, eu preparei uma listinha de divisibilidade aí, junto com a MMC, que a gente vai ver na próxima aula, de 105 questões. Suavão. Não tô te matando. Não foi intencional. Só empolguei mesmo. Então, vou deixar alguns recomendados para agora, alguns 20, para você fazer e ficar fera na divisibilidade, tá? Depois a gente fala mais sobre esses trem, sobre divisores e múltiplos. E encaixe com o MMC e MDC. Valeu, galera. É isso aí. Continue estudando. Lave as mãos. Álcool com gel. Não saia de casa. Não saia de casa.